Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho do Proventos. E já adiantamos o aporte do mês de março, pessoal. Exatamente, o mês nem virou ainda, estamos no último dia de fevereiro, mas já fizemos o aporte de março ontem, na sexta-feira, no dia 27. E provavelmente, para quem vem acompanhando aqui a série da carteira e aportes, vai se surpreender com as minhas escolhas. Mas, se você que vem acompanhando prestou bem atenção, principalmente nos últimos vídeos e no shortzinho que eu lancei ontem, então vocês já vão estar aí cientes de que realmente a carteira começa a passar por uma mudança de estrutura. Por quê? Inicialmente eu foquei muito na previsibilidade dos fundos imobiliários. A gente tinha um objetivo no ano passado de 25, eu já deixei isso bem claro nos outros vídeos, que era dividendos, bateu dividendos de R$30, né? No ano de 2025 a gente não conseguiu, porque a gente não conseguiu manter a regularidade em valores nos aportes. Graças a Deus a gente conseguiu manter a regularidade sim dos aportes, todo mês fazendo um aporte, nem que seja um aporte mínimo. Se eu não me engano, o menor aporte que a gente fez foi R$50, onde eu coloquei R$15 que já foi derivado dos proventos mensais que os FIIs me pagam, mais R$35 do meu bolso. E se eu não me engano, o mês de novembro foi o único mês que a gente acabou não fazendo aposta. Então, na verdade, desde abril, quando a gente iniciou a carteira até o final do ano, a gente falhou somente no mês de novembro. Porque, como eu já expliquei anteriormente, a ideia de começar focado 100% em FIIs era justamente ter pelo menos R$10 passivo caindo todo mês na conta e a gente poder utilizar isso reinvestindo no fundo base 10. Já tá com a bola de neve, eu já consigo reinvestir meus dividendos neles, tá? Sem ter que usar meu dinheiro para fazer um aporte mensal. Nós fizemos um aporte dividindo prioritariamente em ações. Eu estipulei uma metazinha de 10% na parte de renda fixa. Então, o que acontece? Meio que vai ficar fixo. Eu coloquei aqui essa abazinha na minha planilha de alocação, galera, nessa parte de review, diferente da parte de projeção, onde ali eu tenho o projeto. Para quem viu os vídeos anteriores, vou passar rapidamente. Já sabe aqui que eu tenho mais ou menos aqui alguns objetivos, alguns ativos que tá no meu radar, que eu vou ficar de olho. Porém, esse aqui fica mais enxuta e eu acredito que a gente tem que analisar momento a momento em cada aposta qual que é a oportunidade, certo? Mas a priori, até 10k, a gente tá com, a princípio, pessoal, uma reviravolta na nossa alocação, tá bom? Onde eu estipulei que FIIs ele vai ficar até 30%, Ações Brasil vai ficar até 50%, Caixa 10% e ETF exterior 10%, sendo que até 5k eu não quero mexer com exterior, a priori, tá? Eu não quero mexer com exterior. Então ficaria algo aproximado ali entre 40% FIIs ou 50% FIIs, 50% ações ou 40% ações. Eu não sei ainda certinho a alocação, mas vai ficar mais ou menos isso, galera. E os outros 10% em caixa, porque eu quero manter em cada etapa de alocação 10, 20, 50, 100, 300, 500, 10% de caixa pelo menos. Eu acho que vai ficar bem legal. E dentro dos 10k, os três ativos que na teoria entrarão ainda na carteira seria a B3, a VEG e o hoje 11, que é o ETF exterior depois dos 5k, tá certo? Para continuar investindo atualmente em fundos imobiliários seria apenas HLG11 e XPML11. E o RDB do Nubank, que é a famosa caixinha do Nubank. Primeiro, para chegar nos 10% de caixa, a gente disponibilizou uma alocação de 118 para o Nubank, que seria a caixinha, o que totalizou então 246, porque a gente estava com 128 aplicado com a rentabilidade do mês, que foi mais ou menos R$1,20, então a gente estava com mais ou menos R$129,20, mais os 118 de apostas desse mês. A gente agora está num total alocado de R$246. FIIs, a gente não mexeu em nada. Agora, o que eu achei muito impressionante, cara, principalmente ontem, quando eu abri, tanto a corretora Rico como o Investidor 10, foi ver o HGLG. O HGLG, ele estava sempre negativo na carteira e ontem ele fechou o dia positivo 0,35%. Isso aqui é absurdo, galera. VISC11 também ele estava muito negativo até o começo de fevereiro
Em fevereiro ele já deu uma recuperada e já está com a variação positiva de 3,46%. Tem a previsão do mercado de que a bolsa vai continuar subindo. Tem uma galera falando aí de bater os 200 mil pontos e tal. E eu comecei a ficar preocupado, porque a gente fica um pouco sem oportunidade. A princípio, eu pensei em utilizar o ETF a partir dos 5K. Só que se as ações e os fundos imobiliários estiverem muito alavancados, estiverem com preço ali muito alto, a gente não pode estar também investindo em ativos muito caros. Talvez eu adiante a compra de ETF, tendo oportunidade, já que o dólar está caindo, então a gente começa a exposição no exterior mais cedo. Ou simplesmente a gente vai deixando na caixinha do Nubank, montando caixa de oportunidade, para quando o mercado der aquela pancada para baixo, a gente conseguir comprar vários ativos com desconto. O resto da alocação, tirando os R$118, em ações Brasil. E aí temos uma novidade na carteira, que eu falei que poderia surpreender os senhores, que a gente comprou o preço elevado, esticado e fechou em baixa de menos 1,65. Mas isso aqui não me deixou triste, me deixou até feliz, porque eu já tenho uma mira do que eu posso estar aproveitando para comprar, tá? No próximo aporte, que seria a B3, galera. Ó, eu comprei 6 cotas de B3 SA3 no preço que ficou a 18,22 e fechou a 17,92, por isso da baixa, tá? Banco do Brasil a gente não aportou, porque a gente já tinha uma quantidade bem interessante de Banco do Brasil, tá? É a nossa maior alocação em valor, não mais em quantidade de cota, que agora é a B3, mas em valor, 134,80, já com a valorização de 6,52% da cota, tá certo? E aí a gente comprou mais uma ação de Itaú e mais uma ação de Taesa. Então, fechando o preço médio agora de Itaú a 46,40, Taesa 43,08 centavos, tá? No preço atual de 46,49 para Itaú. Uma pequena variação em relação ao preço médio agora de 0,20%. O preço atual de Taesa ontem, né, no pregão de ontem, fechou em 44,16, tendo uma variação média em cima do nosso preço médio de 2,51% positivo, o que está excelente, pessoal. E lembrando, pessoal, que não é R$300 ou já contando com os dividendos, 319, 315, se Papai do Céu abençoar até o final do ano, a gente bater aquela nossa meta dos R$30 de dividendos mensais, a gente já aumenta 10% do nosso aporte, então 330. Como a gente estacionou os aportes em fundos imobiliários, a gente já não tem mais aquela crescente todo mês dos dividendos, porque o que tem de previsibilidade de pagamento mensal, a princípio na carteira, são os fundos imobiliários, tá? A gente comprou Banco do Brasil, Itaú, B3 e Taesa, tá certo? São 4 ações que geram sim dividendos. B3 bem pouco, galera, tá? Porque o B3 ele já é o início da virada da nossa estratégia, que é pensando em crescimento a longo prazo, tá certo? Por isso a VEG também tá ali até os 10K pensando em crescimento, tá certo? E o próprio ETF, lógico também, que ele não vai pagar dividendo, ele vai ser para aumentar o patrimônio. Quanto mais patrimônio nós tivermos acumulado, mais rentabilidade teremos, tanto em valorização de cota, como assim também será valorizado os nossos dividendos. Inclusive, tem uma possibilidade de uma estratégia que é, por exemplo, você atingiu 100K, e agora eu quero pelo menos 50% da minha carteira trabalhando para mim, para gerar um dividendo mensal, para que eu possa estar aumentando o meu aporte. Então, o que eu posso fazer? Eu pego o patrimônio de 100K, coloco ele fazendo, lógico, realocação de ativos. Então eu vou fazer vendas de alguns ativos que não pagam dividendos e coloco 50% em FIIs e o resto da carteira eu divido em ações também que pagam dividendo, mas que tenham a parte de crescimento junto com o ETF e o caixa de oportunidade. Então são estratégias, galera, é por isso que eu deixei aqui em branco a planilha, que eu quero analisar a cada situação. Eu não quero ficar olhando a longo prazo, onde ações ou fundos imobiliários ou ETFs ou qualquer que seja o ativo nem entrarão na carteira. Mas às vezes eu posso me apegar àquele ativo por ficar olhando na planilha e querer comprar ele de qualquer forma, de qualquer jeito, entendeu? Então, por isso que eu quero planejar aporte por aporte. Então, como é que ficou a carteira, galera? Inclusive, eu coloquei até a meta aqui no Investidor 10, tá? Ó, 50% em FIIs, 40% em ações e 10% em renda fixa, tá? Mas como eu falei, esses dois primeiros aqui, ó, ele pode inverter.
Talvez até os 5K eu possa bater 50% de ações e 40% de FIIs. O que é garantido que eu não quero mudar é mais ou menos a proporção de 10% para renda fixa, que no caso seria a minha caixa de oportunidade. Tá certo, galera? Então, a principal carteira ficou com 76% em fundos imobiliários no valor de R$ 2.077, com a variação positiva de 4,73%, uma rentabilidade de 15,18%, rentabilidade fantástica. Ações ficou com 15%, tá? Da porcentagem da carteira, com valor aplicado de 423,62, variação positiva de 2,12%, rentabilidade de 5,82%. Galera, a rentabilidade, a variação das ações me impressiona. É por isso que eu estou mudando a estratégia para uma carteira mais equilibrada, porque a priori eu imaginava algo realmente dos FIIs sempre muito acima das ações, tá? E agora eu já cogito, inclusive, as ações estarem acima dos fundos imobiliários, tá? Não deixando de lado a previsibilidade dos dividendos dos fundos imobiliários, mas também os dividendos das ações, mesmo não pagando todos os meses. O nosso caixa ficou com 9%, tá bem próximo ali dos 10% que a gente quer manter, tá no valor aplicado na caixinha do Nubank 247,41, com a variação positiva. Aqui vai sempre crescer bem lentamente, mas vai sempre crescer, tá? 0,57%, com a rentabilidade de 1% nesse mês aplicado na caixinha do Nubank. Olhando no geral da carteira, proventos recebidos até o mês de fevereiro, inclusive vou mostrar para vocês aqui quanto que a gente recebeu de proventos de fato no mês de fevereiro. Nós recebemos em caixa de R$ 18,68. O que que isso significa? Significa que se eu não fizer mais nada na carteira hoje, até a minha morte ou até depois que eu morrer, se ninguém mexer nos meus ativos em carteira, todos os meses vai cair aproximadamente R$ 18 na corretora, tá certo? Então já é a bola de neve que tanto o mercado financeiro fala, já funcionando na minha carteira. A minha regularidade mensal vai ser mantida, porque como eu sempre falo aqui, galera, o importante não é o valor que você coloca, o importante não é você estar aportando R$300, R$200, R$100, R$50, quiçá R$10, tá? Que seriam os dividendos pagos, R$18 que seriam os dividendos pagos. Não é investir esses valores todos os meses por 10, 15, 20 anos, que é a nossa estratégia. A nossa estratégia é a aposentadoria mais ou menos daqui a 20 anos, né? No meu caso, eu estaria aí aproximadamente com 60, 61 anos, daqui a 20 anos. E é isso, galera. A nossa carteira fecha assim, então, tá? No mês de fevereiro, com esses valores, com essa alocação, com essa porcentagem. Proventos recebidos até então, no total, 126,75. Galera, e o impacto das ações está me impressionando, porque valor aplicado hoje nós temos 2.644,74. Valor total do patrimônio atualizado hoje, 2.748,86. Com uma variação positiva de 3,94, o que dá um lucro total de R$ 230,80. Calculando aqui o ganho de capital mais os proventos. Sempre você tem que lembrar dos dividendos. Significa que o lucro real que a gente tem do aplicado com o que tem no valor atual hoje é de R$ 104,12. Porém, a gente não aplicou desse valor todo R$ 230, porque é o ganho de capital muito impactado pelas ações aqui, tá, galera? Mais os proventos, que aqui sim, proventos é impactado pelo FIIs, ganho de capital impactado pelas ações. E a minha ideia é que a partir de agora aumente muito esse ganho de capital, porque eu vou estar focando muito em ações. Se você está construindo um patrimônio começando com pouco, se inscreva aqui também no Caminho dos Proventos, ative o sininho com todas as notificações para não perder nenhum vídeo que nós lançarmos. Eu estou tentando montar uma estrutura para lançar vídeo todo sábado, mais ou menos às 9 horas da manhã, e toda quarta-feira, e com alguns shorts durante a semana. Se eu não conseguir colocar no sábado, talvez vai ser no domingo. Se eu não conseguir colocar na quarta, talvez vai ser quinta ou terça-feira, tá certo, galera? Mas vai ficar... Eu tô tentando deixar pelo menos 2 vídeos por semana, tá certo? E se você já montou sua carteira, se você pensa em montar sua carteira, se você é investidor iniciante, assim como eu sou também, se você já é um investidor que investe há alguns poucos anos, se você é um investidor experiente, deixa aqui nos comentários qual que é a sua jornada atual, onde que você está localizado dentro do mercado financeiro, o que você achou aí dos meus aportes, o que você está achando da montagem da estrutura da minha carteira.
Vamos bater um papo nos comentários, dicas, sugestões sempre bem-vindas. Que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.